noite, meus irmãos. Nós vamos dar início mais uma vez aqui à lição, né? Nós vamos falar hoje da terceira lição do quarto bimestre da Lições Bíblicas, a Justiça Divina. Hoje, novamente, eu e o pastor Alexandro, a gente vai dar início aqui, né? E aqui é a lição a falar acerca de as abominações do templo. O texto áureo é: "E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações." Ezequiel 8:6. Então aqui, as abominações que o povo de Israel estava fazendo, ele vai citar aqui na revista os principais nomes das abominações e quem eram os abomináveis, né? Então aqui vai ter uma figura das abominações, entre elas chamada Tamuz, né? Que esse Tamuz, ele é ele é filho de Nimrod, né? Quer dizer, o Tamuz matou... Não, ele é filho de Osíris, isso. Osíris, o Tamuz mata... quer dizer, a gente vai ter a história do Tamuz, né? Que é uma das abominações. A gente vai ter o Nimrod, que é outro abominável, né? O Nimrod representa o satanismo, representa a magia, né? O primeiro satanismo é representado pelo Nimrod, pelo Nimrod, né? E aí esses nomes que eram de abomináveis perante os olhos de Deus, eles se tornam deuses, né? Eles são divinizados. O Tamuz, ele vai ser relacionado a Baal, né? O Tamuz vai ser relacionado a Baal. Osíris também, né? O Mitra é relacionado a Osíris, no caso, Deus Sol, né? Ele vai ser, no candomblé, ele vai ser o São Jorge, né? Então, todos esse paganismo, né, que Deus fala aqui no texto áureo, né? Vês tu o que estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. E aí, as grandes abominações que eles estavam fazendo era idolatria, né? Era aonde vai citar Ezequiel, no texto que ele coloca aqui, ele vai falar que era idolatria, era as mulheres, né? Aquelas mulheres que eram pagas para chorar, né? Que existe aquele povo que faz o teatro do choro, né? E aí essas pessoas estavam chorando para motivar outras pessoas a cultuar, né, ao sol, ao Deus Sol. Então, sempre há como que fala? Sempre que existe pessoas, né? Sempre houve idolatria, né? Outro dos nomes da idolatria aqui que está aqui é Asherá, né? Asherá também, que vai ser um pouco falado aqui também, né? No caso, aqui o texto fala: "E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte, e levantei os meus olhos para o caminho do norte." Não, espera que eu quero ler um texto aqui. Quero ler um texto aqui que fala um pouco do que eu quero falar. Aqui. Baal era um deus cananeu. Baal mata o dragão de 7 cabeças, Lotã,
em hebraico Leviatã. Mas nós sabemos que Leviatã é a antiga serpente que virou dragão. Então, quer dizer, o que a gente tem das escrituras sagradas, por exemplo, quando você lê a história de Noé, né? Quando você lê Noé lá e a Arca de Noé, aí o que acontece? Entre os sumérios existe a mesma história de Noé. Então, quer dizer, aí as pessoas vão dizer, não, o que está lá na Bíblia foi um plágio dos sumérios, né? E só que o que acontece? A história, ela começa de forma oral, né? É uma tradição oral. Então, os pais contavam para os filhos. Então, a ideia, né, do descendente dessa mulher pisaria na cabeça da serpente. Não é uma coisa, não é que o descendente que Deus está falando lá é Jesus Cristo. E só que aí, como na Bíblia vai citar, né, o que Deus fala, assim, a tradição oral vem com todas as gerações. Então, as gerações, elas entendem, elas querem que o filho delas, né, o filho de Semíramis, né, eles querem que o filho deles seja o Jesus Cristo. E aí, nesse caso aqui, falando aqui, o Baal, né, que é o mesmo Tamuz, né, aqui, ó, é o diabo e que só Jesus vai destruí-lo com o sopro da sua boca. Baal é o demônio da perversão sexual, da feitiçaria e ocultismo e sacrifícios de crianças. O profeta de Yahvé, Eliarro, matou a fio da espada 450 profetas de Baal e 400 sacerdotisas de Astarote ou Asherá, que é a mesma, né? Isso aí muda por causa do tempo, da tradição, né? Mas representa a mesma história. Em Israel, Semíramis, Astarote e Baal, deuses adorados por Jezabel. Por meio de suas artimanhas e de sua astúcia, Semíramis converteu-se na rainha dos céus dos babilônios. E Nimrod, fundador da Torre de Babel, e que era neto de Noé, converteu-se no divino filho do céu. Nimrod era tão perverso que se casou com sua mãe Semíramis. É isso aqui que eu ia falar. Depois de sua morte prematura, sua mãe e esposa, para evitar confusões, disse que ele não morreu, apenas voltou para o seu lugar de origem. Pouco tempo depois, Semíramis descobre que está grávida. Mas isso não é possível, afinal, seu filho, o marido, está morto. Ela mente novamente para encobrir seu adultério, dizendo que o espírito de Nimrod, o espírito de Deus, a engravidou. Semíramis chama seu filho de Tamuz e, para continuar o engano, ela diz que ele é o próprio Nimrod. Daí surge a primeira ideia reencarnacionista. Então, quer dizer, o Nimrod, ele engravida sua própria mãe, né? Ele mata o seu pai, Osíris, né? Ele engravida sua própria mãe e depois o filho que nasce, ela vai dizer que é uma concepção, né, de Deus, e não que é o filho do seu próprio filho, que é um incesto, né? Que o menino nasceu de incesto. Aí, quer dizer, só que a verdade é que o Tamuz, ele é filho do Nimrod, né? E aí esse Tamuz, ele é adorado, né? Algumas pessoas adoram ele como se fosse Deus. Por quê? Porque ao longo das eras, as gerações vêm querendo que os seus filhos seja aquele que vai pisar na cabeça da serpente, né? E aí vem a sua tradição, a sua história, né? Que ele mata lá, sei lá, uma serpente, um dragão, e aí fica essa mitologia, né? Atrás, antes de Jesus Cristo, né? Ficam várias mitologias querendo construir aquilo que Deus falou, que o teu descendente pisará na cabeça da serpente. E aí ficam essas mitologias
né? E aí querendo tornar paganismo tudo aquilo, a fé, né? Tornar tudo em paganismo. E aí o que que acontece? Quando você acho que alguém online quando você entender, né, que a história de Jesus Cristo, que Jesus Cristo não queria que tirassem foto, né, não fizesse imagem dele nem nada, é por causa disso. É por causa que o paganismo, quando você vê lá uma imagem de a Maria, a Nossa Senhora, né, e vê também uma imagem de Jesus Cristo, aí quer dizer, aquela imagem, ela já foi uma cópia da arqueologia de Mitra, de Tamuz, de Horus, né? Então, toda essa, no caso, toda a mitologia, porque antigamente as pessoas eram divinizadas, elas eram adoradas, né? Como deuses. Os faraós, por exemplo, o primeiro dos faraós foi o Horus, né? Então, quer dizer, esses deuses da antiguidade, eles não eram deuses, eles eram pessoas comuns, né? E só que aí existe a arqueologia, por exemplo, vai existir a Semíramis segurando o Tamuz. Aí a Igreja Católica muda a cara da Semíramis e muda o Tamuz aqui para Jesus Cristo. Então, quer dizer, aí que está o problema, né? Porque aí eles oficializam um novo paganismo. E só que aí a ideia é representar, né? Representar o que veio para trás foi sombra do que viria. O que tem agora é a realidade. E só que aí, quando os ímpios veem isso, eles vão falar, ué, mas isso aí é só... você só mudou a máscara aí da Semíramis, você só mudou a máscara do Tamuz aí, né? E aí tá falando que é a Virgem Maria e o Senhor Jesus e tal. Então, essas coisas, elas enfraquecem, né? Elas enfraquecem o cristianismo. Essas coisas, elas não... a idolatria, aquilo que Deus rejeita, né? Sempre vai ser idolatria, né? Aqui, por meio das suas artimanhas e da sua astúcia, Semíramis converteu-se à rainha dos céus, dos babilônios. E Nimrod, fundador da Torre de Babel, e que era neto de Noé, converteu-se no divino filho do Senhor. Nimrod era tão perverso que se casou com sua mãe Semíramis. Depois de sua morte, isso aqui já li, mas isso não é possível, afinal, seu filho e marido está morto. Ela mente novamente para encobrir o seu adultério, dizendo que o espírito de Nimrod é o espírito de Deus a engravidou. Semíramis chama seu filho de Tamuz, e para continuar o engano, ela diz que ele é o próprio Nimrod. Daí surge a sua primeira ideia reencarnacionista. Tamuz é mencionado na Bíblia, em Ezequiel 8, do 14 ao 18, o centro religioso do culto a Baal e Astarote contendo no palácio. Semíramis, ou Isis, que é a mãe de Tamuz, ou Baal, quer dizer, olha, os nomes vão mudando, mas é a mesma coisa, né? Por gerações neste culto idólatra. Baal, o Deus Sol, no caso que o Deus Sol que já vira, cerca de 100 a.C., vira o Mitra, né? O Mitra, o mesmo Deus Sol, que é aquela representação que a gente vê o Papa com aquele solzinho na mão e tal, aquilo representa Mitra, né? Que isso aí é idolatria, né? Então aí ele vai falar que primeira ideia nesse falso sistema babilônico, não aqui antes, Semíramis, Isis, que é a mãe de Tamuz, ou Baal. Por gerações nesse culto idólatra, Baal, o Deus Sol, passou a ser o falso Messias, filho de Nimrod. Nesse falso sistema babilônico, a mãe é a criança, ou a virgem e o menino. Isso é Semíramis e Nimrod, revivido em Baal, transformaram-se em objetos principais de adoração. Essa veneração da virgem e o menino espalharam-se pelo mundo afora, uma continuação em nossos dias, mudando de nome em cada país e língua. Então, quer dizer, aqui
o Mitra, né? O Mitra que a gente vai ter que é o mesmo é o mesmo Baal, né? E é a mesma reencarnação de Nimrod, né? Que a Semiramis vai falar. Ele é a mesma figura com nomes diferentes que no caso na Umbanda vai chamar de Jorge, eu acho que é São Jorge, né? É São Jorge na Umbanda. Ogum, né? Ou São Jorge. Então quer dizer, é tudo a mesma coisa, né? Em diferentes grupos de pessoas, né? Em diferentes como que fala, em diferentes culturas, né? Então, em cada cultura ele vai ter um nome diferente, sendo a mesma divindade pagã, né? Do paganismo, a mesma divindade. Ele tem vários nomes, mas ele representa a mesma coisa. E aí, quando o texto vem falar aqui que existe uma imagem que ela é do ciúme, uma coisa assim, que eu vou até ler o texto para aqui, ó, imagem dos ciúmes. Essa imagem dos ciúmes aqui, ela é Astarote. Essa imagem dos ciúmes aqui, que fala que e disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes à entrada. Por que ela é a imagem de ciúmes? Porque a Astarote, ela é Axerá, mesmo Axerá. Ela ficava do lado, a arqueologia encontrou a imagem de Yahvé junto com a Astarote. Né? Então, quer dizer, por que ela é por que ela é a imagem dos ciúmes? Porque é como se você colocasse o Deus aqui do lado e o diabo do lado. Aí vamos adorar os dois, Deus e o diabo ao mesmo tempo. Né? É isso que eles fazem. Por quê? Porque Deus, Deus não precisa de uma esposa, não precisa da Axerá. Né? E aí a arqueologia remonta isso, quem usa muito essa ideia dos ciúmes aqui, né? Porque o ciúme vem de zelo, né? A palavra ciúme. Então, Deus tem zelo daquilo que é dele, né? Então, ele não dá a glória dele, ele não divide a glória dele com ninguém. E aí, arqueólogos, inclusive, existe uma mulher que fez um trabalho na Faculdade Católica, eu esqueci o nome dela, mas a matéria dela estava sendo divulgada, e ela é do ponto de vista feminista, e ela puxa a ideia da Axerá. E por que tem que ser uma feminista? Por que a ideia da idolatria tem que partir de homossexuais e de lésbicas? E aí, por quê? Eles falam, o seu Deus é machista, né? Então, a deusa Axerá tem que ter uma mulher, tem que ter uma imagem, né, para ser adorada. E quer dizer, isso é uma imagem de ciúmes. Isso aí vai causar ciúmes em Deus. Deus está falando aqui para Ezequiel que eles usavam esse tipo de idolatria para tirar Deus do meio deles, né? Então, o que eles queriam era que Deus se afastasse deles. Por isso que eles usariam essa idolatria. Quero agradecer aí a presença da Lorena Pereira e Bilneide P. Gonçalves. É isso aí. Que estão vendo aqui, né? O texto, eu vou ler o texto aqui, do início da lição. Então, aqui, para a segunda ele colocou Ezequiel 23, 37 a 39, a chocante descrição das práticas abomináveis do templo. Para a terça ele colocou Salmo 106, 19, o culto do bezerro fazia parte desse pacote de abominações. Para a quarta, Juízes 8, 33, a prostituição era parte do culto aos deuses. Então, envolvia, né, a questão da prostituição também, o que o apóstolo Paulo vai falar depois, né, que ele vai falar acerca do templo de Diana, né, que era um culto pagão onde as pessoas se reuniam para relacionar-se sexualmente
com a sacerdotisa, né, superior, como a gente via também como a gente vê, né, na bruxaria Wicca, né, que tem pessoas da bruxaria Wicca dizem que tem esse certo culto pagão aí, né? Então, quer dizer, aí o apóstolo Paulo fala que você não pode se unir a uma prostituta, no caso, citando o templo da Diana, né? Porque aí você se torna uma só carne com ela, porque aí no momento que você se une àquele culto pagão, né? Aquele culto de orgia, aquele culto errado, então aí você já está se unindo como que fala, você já está negando a Deus ali, naquele momento, né? Então aí para a quinta, o culto pagão é o mesmo que prostituição espiritual. Para a sexta, Abacuque 1, do 2 ao 4, a corrupção nos vários segmentos da sociedade era parte das abominações. E para sábado, ele colocou a grande Babilônia é a mãe das prostituições e abominações da terra. Que aí essa ideia aqui da Babilônia, né, em Apocalipse é bem aberto mesmo, né, bem profundo o que eles falam em Apocalipse acerca da Babilônia, da grande Babilônia. E o texto aqui, o principal texto, disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que a banda do norte, a porta do altar, estava uma imagem de ciúmes à entrada, que eu falei que era Asherá. E disse-me, filho do homem, vês tu que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel fez aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. Então, e 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha à mão o seu incensário e subia uma espessa nuvem de incenso. Então, o único que foi aqui achado entre eles, que estavam oferecendo incenso para as divindades pagãs, era esse Jazanias, filho de Safã, é o que foi citado. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra, e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz, que era aqueles tipo de pessoas que estavam ali fazendo teatro, né, chorando para atrair pessoas para chorarem também. 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, 125 homens de costa para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol virados para o oriente, aqui já adorando a divindade pagã que representava o sol, né? Então aí aqui ele no plano de aula ele vai colocar algumas coisas importantes, né? Que ele vai falar aqui que a gente tem que ter um cuidado, né? Com tendência ao fanatismo por artista gospel e tal. Então, assim, o autor aqui da lição, ele se preocupa com a modernidade, né? Aquilo que aconteceu lá no passado e que acontece hoje. Se existe no nosso meio, por exemplo, aquela febre gospel, né? Por exemplo, de show gospel, a gente pode, não é que a gente não pode ir nunca em um show de Aline Barros e tal, mas a gente não pode adorar essas pessoas porque Deus levantou elas, né? E um dia essas pessoas podem chegar a cair também, e aí muita gente cai junto com elas, porque aí eles não estão adorando Jesus, eles estão adorando uma pessoa, né? E aí, então, quer dizer, acerca da introdução da lição aqui, acerca da introdução aqui, ele vai falar a segunda visão, né? Ele vai explicar o que ele vê na segunda visão, que as abominações praticadas no templo, justificar a razão e a ira divina sobre os moradores de Jerusalém, e aí ele vai falar que é uma visão preterista, que é uma visão aqui, preterismo assim, que fala
do contexto atual, da sua atualidade, né? Então vai falar que aqui essa visão é preterista porque relaciona com acontecimentos contemporâneos, né? Então da época de Ezequiel ali, tudo que está sendo falado aqui ocorria naquela época de Ezequiel. E aí que isso vai ser para, como que fala, aquilo que Jesus Cristo fala, testemunho para as nações. Isso aqui vai ser testemunho para outras coisas que ocorrerão, né? Só que aí ele vai falar que aqui isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Então quer dizer que aqui tem coisas da sua época e coisas que virão no futuro, que Deus está revelando para Ezequiel, né? Aí o 2, as visões das abominações do templo, o que ele via aí ele vai falar simplesmente aquilo que já foi falado, né? Que era idolatria, né? Paganismo, né? Essas coisas que Deus desagradava. O 3, como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito para a Babilônia. Então aí ele vai falar simplesmente que quando ele foi transportado, ele viu oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, né? Razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. E isso não é diferente nos nossos dias. Aqui, ó, os oficiais da casa de Deus. Quando ele falar isso aqui, ele tá falando de autoridades, dos grandes, das autoridades estavam ali, todos naquele culto, né? Como hoje existe ali os Illuminates, né? A nova ordem mundial, a nova era. Então, assim, ele está falando que a visão que ele teve, que ele vai falar aqui que ele foi transportado, mas não foi em corpo, né? Não foi em corpo, foi em espírito, foi uma visão que ele teve, mas ele foi lá em espírito, né, de verdade, e viu os oficiais ali, todos praticando o mais baixo nível de idolatria possível, né? Então, assim, hoje, entre, por exemplo, famosos, né, existem pessoas que eles praticam, eles sacrificam crianças, galinhas, né? Eles, como fala a Rebecca Brown, do livro Ele Veio para Libertar os Cativos, Black Sabbath nos Estados Unidos, que para nós aqui é o Sábado Negro, significa Sábado Negro. A Black Sabbath é um ritual no sábado onde eles reúnem policiais, que o próprio policial entrega o seu filho para sacrifício para os demônios. Isso acontece nos Estados Unidos. Segundo o livro, Ele Veio para Libertar os Cativos. Aqui, presbítero Enoque, a pastora Liliane, direto do estado da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, amiga nossa. Vamos deixar um alô para a pastora Liliane e também para o seu esposo, pastor Maciel, grandes amigos. Tivemos esses dias ali, Luiz Eduardo ministrando junto com eles. E queremos deixar aqui, quem mais está ao vivo conosco? Você que estiver ao vivo, deixa aqui o comentário. Ela entrou aqui dizendo a paz do Senhor, uma boa noite, para que a gente possa interagir com vocês, deixar um alô, deixar um abraço e a gente possa ter esse contato, né? Enquanto a palavra de Deus é explanada, é ministrada. Daqui a pouco vamos estar aqui na nossa escola bíblica dominical a partir das 7h30. Nossos irmãos daqui a pouquinho já estão nas suas casas se preparando e a gente faz esse pré-estudo para abençoar a vida em todas as partes, e é sempre bom falar da palavra de Deus. Então, assim, como essa Rebecca Brown, ela escreveu esse livro, né? Ele veio para libertar os cativos. Eu li esse livro, aqui o pastor... Glória a Deus. O senhor vai falar qual a parte 2 aqui, pastor, ou a 3? Qual que o senhor... Ok. Glória a Deus. Okay. Então, assim, concluindo a fala aqui, eu vou passar para o pastor... É o que, a parte 2 aí? Eu vou entregar a parte 2 para o senhor, só vou concluir a fala aqui. Tá, concluir. Então, assim, existe lá nos Estados Unidos uma pessoa chamada Ozzy Osbourne, que ele estava em estava no cinema vendo um filme chamado Black Sabbath, e aí o pessoal da Irmandade dele, da Irmandade dos Estados Unidos, como o Ozzy tinha colocado o nome da banda dele de Black Sabbath, em homenagem ao filme que tinha sido lançado, aí a Irmandade chegou nele, no Ozzy, e eles perguntaram para ele... Graças a Deus.
eles perguntaram para ele se qual que é a irmandade que você frequenta, porque a gente nunca te viu. Aí ele falou, né, o Ozzy e junto com o Tom Iommi falaram que eles não tinham relacionamento nenhum com o satanismo. Aí eles convidaram, então canta as nossas letras. E as letras são satânicas, tem uma das letras que o Ozzy canta, da banda Ozzy, ou da Black Sabbath, né, que fala que ele é muito triste e que não há perdão para ele, que ele não consegue mais se alegrar, ele é sempre triste. Então, quer dizer, aí, por quê? Porque eles passaram, às vezes eles estão cantando letras que é o próprio diabo que escreveu para eles cantarem, né? Então, quer dizer, aqui quando falou acerca do baixo grau de idolatria, né? Do ponto 3, do tópico 1, e falou assim também que eram pessoas que representavam, né, os oficiais do templo que estavam lá nesse baixo nível, aí me veio essa ideia na hora dessa pessoa, né, que tem esses pactos aí, né, e aí eu vou passar agora aqui para o pastor, a parte 2 da Meus lição. irmãos, Deus abençoe o presbítero Enoque. Nós estamos estudando aqui acerca da lição 3, as abominações do templo. As abominações do templo. É um tema forte. Sabemos que o livro do profeta Ezequiel é um livro bem difícil, um livro com muitas visões, muitas profecias, tanto contemporânea da época em que ele viveu, como escatológica e messiânica, que continua se cumprindo nos nossos dias, se cumpriu na época do profeta Ezequiel. O povo ficou ali 70 anos no cativeiro. Sabemos que Ezequiel é aquele profeta, ele era filho de Buzi, e ele profetizou ali à beira do rio Quebar. Ele profetizou no meio dos exilados. Em contrapartida, nesta mesma época, o profeta Daniel, ele está dentro do palácio, e Daniel passa por alguns reis, Nabucodonosor, Belsazar, Dario. Ele vai passando por alguns reis, ele está dentro do palácio. Em contrapartida, no mesmo período contemporâneo, Jeremias está ali nos termos de Jerusalém, e Jeremias está profetizando para aqueles que estavam em Judá, no reinado do sul. No reinado do sul. E estudando um pouquinho mais a fundo, para a gente entender das abominações do templo, e aí eu já faço um resumo, porque pelo que eu estava aqui estudando aqui, vendo o presbítero falar, ele já praticamente passou toda a lição, falando sobre Tamuz, falando sobre Íris, Osíris, Baal, falando sobre os deuses ali, que infelizmente, naquela época, os sacerdotes estavam adorando. Então, para a gente se aprofundar um pouquinho mais, já que essa lição está falando sobre a justiça de Deus, e na sexta-feira passada estudamos o fim vem, ou é chegado o fim. E que fim é esse, né? Então vamos entender isso aqui sobre as abominações do templo. Quando Salomão passou o seu legado para Roboão, seu filho, e Salomão, no finalzinho do seu reino, ele aumentou por demais os impostos, os encargos. Ficou pesado para o povo, tantos impostos, tantos encargos. E Roboão, quando ele assume o trono, ele vai pedir conselho para duas classes. Primeiro, ele vai pedir conselho para os anciões. Para os anciões. E a lição aqui, presidente, que até vai falar aqui sobre os anciões.
É aqui no terceiro ponto, as abominações. 1, ritual de Tamuz. 2, os adoradores do sol. 3, os anciões na casa do profeta. Esses anciões aqui, nessa época aqui, são pessoas mais velhas, pessoas mais idôneas, porque alguns acabam, quando se encontra essa expressão anciões no livro do profeta Ezequiel, os anciões estão na casa do profeta, e aí nós temos que separar o sinédrio, que eram 70 anciões, que regia a nação de Israel e julgava todas as causas de Israel. Jesus foi julgado pelo sinédrio, só que o sinédrio não tinha poder, isso na época de Jesus, o sinédrio não podia condenar ninguém à morte, porque agora Israel estava debaixo, sob o Império Romano, né? Mas esses anciões aqui, eles são anciões, pessoas mais velhas, mais idôneas, e eles estão na casa do profeta, ouvindo o profeta, e o profeta, ele vai ter uma grande visão. Olha, profeta, filho do homem, enquanto tu estás aqui com os anciões, vem cá que eu vou te mostrar o que está acontecendo lá no meu santuário. E Ezequiel, essas visões também são abordadas aqui na mesma lição. Aqui, ó, no primeiro ponto, sobre a visão. Primeiro, a segunda visão. Essa segunda visão, no capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1 ele tem a primeira visão. Ele vê a primeira visão dos querubins. E ali ele vê seres metafísicos, poderosos, até difícil da mente humana compreender. Porque eles têm 4 rostos, rosto de homem, de águia, de leão, de bezerro, rodas imensas embaixo, as rodas têm olhos. Enfim, depois você lê o capítulo 1. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário aqui, faz aqui embaixo aqui. Eu estou aqui com o aparelho aqui, vou acompanhando e vou respondendo. A gente para, porque isso aqui é um estudo. Viu, pastor Liliane? Deus lhe abençoe. Todos que estão ao vivo junto conosco. E a gente para poder atender vocês, se houver alguma pergunta, alguma indagação. Então, depois dessa primeira visão do capítulo 1, vai passar um período de 14 meses. Um período de 14 meses. Aí ele vai ter a segunda visão. Enquanto os anciões estão na casa do profeta, o Senhor arrebata. Alguns teólogos, estudiosos, dizem que Ezequiel foi lá no santuário, lá em Jerusalém, mas não. Aqui foi em visão. Em visão. O que nós vamos ver também é na leitura bíblica em classe. Na leitura bíblica em classe, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1 e 2, depois, como a leitura bíblica só vai do versículo 5 ao versículo de número 16, ele vai ter essa visão aí nos primeiros versículos do capítulo 8, que daqui a pouco a gente vai ler pausadamente aqui na nossa escola bíblica dominical. Então, voltando aqui a Roboão, ele chega, os anciões dizem: Roboão, faz o seguinte, teu pai cobrou impostos pesados, o povo já está saturado, então facilita para o povo, meu filho, coloca o teu coração nesse povo, nada vai te faltar. Isso aqui já é uma linguagem para os pastores, né? Até uma linguagem de crescimento para a igreja. Coloca o teu coração no povo e nada te faltar. Aquele pastor que visita, aquele pastor que ora, que paga o preço pelo rebanho. Eu lembro de um presidente amigo meu, o que me consagrou evangelista e pastor. Né? Pode interagir, pode ficar à vontade. Se quiser interromper, aqui é estudo bíblico, viu? Tranquilo. E aí, ele falava: olha, meus irmãos, tem pessoas que às vezes tem a igreja, irmãos, a igreja não contribui. Ele tinha uma voz grossa, né? A igreja não contribui, o povo não abre a mão para a obra de Deus. E aí ele dizia: gente, se o rebanho estiver feliz, estiver bem alimentado, se o povo estiver feliz com a liderança, irmãos, eles vão contribuir com alegria. Verdade. Né? Esse dia eu estava conversando, pastora Liliane, com a pastora amiga minha, ela
está querendo começar uma construção. E ela disse, pastor, eu tenho dificuldade assim de falar sobre dízimo e ofertas, né, na casa de Deus. E eu sei, até os irmãos me cobram. Às vezes eu fazer um voto, eu fazer um trabalho aqui de campanha, né, para... Os irmãos me cobram isso aqui. Por quê? Porque está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus, irmão. O batismo com o Espírito Santo, a cura divina, a vinda de nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. E está na palavra de Deus, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, ele falava, ele dizia, irmão, quer ver uma coisa? Quem já tirou leite aqui, já foi nas tetas da vaca, tirar leite. Olha, irmão, se a vaca tiver braba com o tireiro, ele até eu te levar essa expressão, que ele é mineiro, se a vaca tiver braba com o tireiro, não tem homem que faça aquela vaca dar leite, né? Aí ele aplicava para a gente, né, nas reuniões de obreiros, que quando o rebanho está bem alimentado, está feliz, então o povo contribui com a obra de Deus, né? O povo oferta, o povo dizima com a obra de Deus, até mesmo porque, no meu caso particularmente, eu creio assim, quando o crente, ele oferta, ele dizima. Faz seu comentário aqui, está aqui, nosso querido Edinaldo Martins, a paz do Senhor Jesus, meu querido, Deus te abençoe, lá do estado do Maranhão, Deus te abençoe, estamos aqui fazendo um resumo da lição, as abominações do templo. Deus abençoe, ele é irmão do irmão Linaldo, né? Nosso querido Edinaldo Martins, ele é pedagogo, ele é professor, ele é uma bênção ali no estado do Maranhão. E ele falava essa expressão. Aí Roboão ouviu essa declaração por parte dos anciões. Coloca o teu coração neste povo. Facilita, ajuda aí, né? Tira um pouquinho desses impostos, nada vai te faltar. Aí o que foi que ele fez? Ele foi ouvir um segundo conselho por parte do jovem, da moçada. Aí entra aquela expressão que diz, né? Me diga com quem tu andas. Foi o Sócrates que criou essa expressão. Me diga com quem tu andas, que eu te direis quem tu és. Né? Me diga com quem tu andas, que eu te direis quem tu és. Aí, o que é que acontece? Os jovens chegaram e disseram, não, rapaz, aumenta os impostos. Aumenta os impostos, oprime esse povo. Se o teu pai os tratou com varas, trata... Eu desliguei por causa da microfonia, depois tu liga quando for falar. Aqui é inteligência, meu amigo, aleluia. Né? Se o teu pai o utilizou, pode desligar para não dar microfone. Se o teu pai utilizou, quando o senhor for falar, o senhor liga. Né? Eles com vara de madeira, então utiliza a vara de ferro, utiliza escorpião. Olha, irmãos, vara vai lá, oprime esse povo. Você tem que ser duro, senão eles não vão te respeitar. Aí o que é que acontece? Havia um rapaz chamado Joroboão e acontece o repartir das tribos. Até Saul, até Davi, até Roboão ali, era uma nação só. A capital, Jerusalém, que Davi conquistou. Porém, dali para frente, Roboão pratica esse erro, e aí Deus usa um profeta e diz, não, eu não vou destruir Israel agora, por amor a Davi, porque o reino de Davi é um reino eterno. O reino de Davi é um reino eterno. Aí de um lado, Jeroboão ficou com as 10 tribos, ele colocou algumas capitais até chegar a Samaria, ficou por capital Samaria, onde tinha muita água, onde a terra era mais fértil, enfim. E do outro lado, ficou Judá, Benjamim e a capital Jerusalém. Só que em Jerusalém, irmão, na capital desse outro lado, estava o templo de adoração. O templo que o grande Salomão, através do projeto que ele pegou do seu pai, ele construiu.
E aí, o que é que Jeroboão faz? Jeroboão diz, rapaz, esse povo está aqui desse lado, as 10 tribos, daqui a pouco eles vão começar a subir para o outro lado, para adorar Jeová, YHWH, o nome de Deus, Adonai, o Senhor, que até hoje... Pode falar? Igual o pastor falando aqui do Roboão, no caso, esses reis, né, no caso, eu lembrei de o Manassés, eles levantavam ídolos, né? Eles misturavam santidade com paganismo. É igual quando o pastor fala, ele lembrou bem, né, praticamente da cabeça da Babilônia ali, que é o Salomão, né? Que é o responsável pela idolatria, por causa da fusão de reinos que ele fazia, né, com vários reinos. Cada reino recebia uma esposa e junto com a esposa vinha um deus. Então aí, com 1000 mulheres, 1000 deuses, praticamente não um cabeça, porque a gente vai ter o Nimrod lá atrás, né, que vai ser o nome da Babilônia mesmo, né, o nome da abominação, né, o Nimrod, que é o primeiro satanismo, entendeu? Porque a gente pensa que o satanismo é Aleister Crowley. Aleister Crowley é o dono do satanismo por causa do chifrado que ele inventa, daquela estrelinha de 5 pontas que é o pentagrama. E só que quando a pessoa vem, por exemplo, o Nimrod, né, que é o pai do satanismo, o pai da abominação, praticamente considerado, né, um dos primeiros abomináveis, ele vem com todos os sinais e símbolos, né? Então a arqueologia vai encontrar tudo de satanismo no Nimrod. Ou seja, ele essas abominações que são escritas, essas abominações que eles têm, né, os sinais deles, da magia, né, todos esses sinais, é o próprio Satanás que deu para esses caras, como deu para o Nimrod, e aí depois vem o Salomão, que era homem de Deus, se perverte, né, ele se torna um abominável, né, também, e aí vem o Roboão, que é também descendente, e aí a gente tem o Manassés, esses caras levantando ídolos, misturando santidade, né, Deus verdadeiro, que é o Yod-Heh-Vav-Heh, o Deus, o Senhor dos Exércitos, né, o verdadeiro Deus, que ele no grego ele é encontrado o nome como Yahweh, esse nome Yahweh, ao contrário, ele está em Adonai. Quando você pegar o Adonai e ler Yahweh, né, atrás do Adonai, e aí quer dizer, esse nome que é o nome sagrado Graças de Deus, ele foi encontrado entre pessoas que eram entre idólatras. O nome sagrado de Deus, o nome Adonai, o nome Yahu, o nome Yud-Heh-Vav-Heh. Segura só um pouquinho, desliga o teu, eu falar. Segura só um pouquinho, porque como o nosso tempo é um pouco resumido, sim, aí a gente vai frisar só aqui no tema para a gente... Porque a teologia, irmãos, ela é muito ampla, né? Então abordamos só um pouquinho do nome de Deus e em determinadas oportunidades a gente vai ter também condição da gente às vezes abordar uma lição só sobre isso. Então, o que é que acontece? Roboão, Jeroboão e Roboão. Roboão agora ficou com o reinado do sul, Judá. Jeroboão, depois eu vou até preparar um estudo sobre isso, sistemático, uma live só sobre isso. Ele ficou com o reinado do norte, 10 tribos, a capital, Samaria. Aí ele disse, rapaz, esse povo vai subir para lá. Eu estou recapitulando, eu estou ratificando o que eu falei, né? Eles vão subir e eles vão acabar abraçando o reino do sul. Aí ele começa a fazer, ele fez 2 santuários, ele criou 2 santuários, um em Dan e o outro em Bel, né? 2 santuários. E ele colocou 2 bezerros.
Ele colocou dois bezerros de ouro, aquela mesma história lá de Moisés, quando Moisés subiu 40 dias e 40 noites, e Arão derreteu aquelas joias e criou o bezerro de ouro. Aí um dos pontos da lição aqui, presbítero Enoque, vai falar sobre a zolatria, tá? Sim, Zolatria. O que é a zolatria? Vamos procurar aqui na lição aqui, onde fala sobre a adoração aos animais. O teu tá ligado aí, o teu microfone? Sim. Desliga aí, senão dá microfonia, mas na hora que tu falar, tu liga. Zolatria. Está aqui, é no tópico 2.2, página 22. A zolatria. Sobre as abominações, deixa eu ver aqui. Sobre as abominações, aqui no segundo ponto. Primeiro, a imagem de ciúmes, que eu não vou entrar aqui por causa do tempo. Segundo, cultos aos animais e aos répteis. Né? Culto aos animais e aos répteis. Aqui, ó. Já apareceu a zolatria. Porque Jeroboão faz 2 bezerros de ouro. Aí ele coloca em uma cidade, eu não sei se é Bel ou se é Betel, acho que é Bel e Dan. 2 cidades. Eu anotei aqui mais cedo que eu estava dando uma estudada. E essa zolatria, que é adoração aos animais, eles estão se espelhando em outras nações. Porque os egípcios adoravam. Na coroa de Faraó tinha o quê? Tinha uma serpente. Eles adoravam a besouros, bois. Eles adoravam um monte de animais diferentes. Então a nação de Israel começa a olhar para essas outras nações, nações da Síria, que adoravam outros deuses, e vão trazendo essas doutrinas, esse politeísmo para os termos de Israel, quando na verdade é como se ele estivesse dizendo assim, sabe uma? O nosso Deus não pode fazer, então quem vai fazer é os nossos deuses. Deus com D minúsculo. Desliga o teu microfone enquanto não estiver falando. O nosso Deus, ele não pode fazer, então os deuses vai fazer por nós. Quando na verdade é aí que entra as abominações. Porque dentro do santuário, eles pintaram, irmão, o santuário, que era a representação da presença de Deus. Esse negócio que o senhor falou aí, que Deus, quer dizer, quando Deus não está comigo, então aí ele busca animais. Isso aqui, no caso, isso aqui se encaixa com pessoas, né, que às vezes pessoas que estão no mundo do homossexualismo, do lesbianismo, que eles não acham que o Deus de Israel vai responder eles. Então aí por isso eles vão pegar o quê? Com macumba, com espiritismo, com os demônios. Aí quer dizer, essa mesma idolatria, né, de adorar animais, répteis, quadrúpedes, essa idolatria, ela vem da pessoa que se sente renegado por Deus, que ele pensa, Deus não vai me ouvir, Deus vai me responder, então eu vou para o lado, aí ele vai para o lado errado. Isso é contemporâneo, né? Hoje, muitas pessoas... O que é idolatria, né? Ídolo, as pessoas fazem um ídolo, né, do grego, né? Ídolos e latria, né? Quer dizer, tudo que a gente coloca acima de Deus, quando o ser humano, ele se afasta de Deus, e ele começa a viver o seu bel prazer, porque que essa classe de pessoas, né, que são criaturas de Deus, porque filho de Deus se torna quando a gente aceita Jesus como Salvador, elas vivem uma vida depravada, homossexualismo, lesbianismo, porque eles acham que o corpo deles é deles, né? E segundo a palavra de Deus, nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? É templo do Espírito Santo. E nós estudamos na lição, né? Estudamos em uma das lições aqui, acho que foi a primeira lição, que uma hora, infelizmente, Deus ele desce e ele acaba cobrando isso,
da humanidade cobrando isso. Foi quando falamos sobre Ezequiel, o atalaia de Deus, né? Que o atalaia vai e fala, a função do atalaia é falar, é propagar, e em determinado momento, infelizmente, quando o ímpio não escuta, depois ele vai sofrer as consequências, como aconteceu com Cazuza, como aconteceu com Michael Jackson, como aconteceu com Elvis Presley, e muitos que um dia estiveram na casa do Senhor e abandonaram a casa do Senhor, se tornaram até ateus e ateias, e depois sofreram grandes consequências, porque Deus ele tem o controle de tudo. Deus não quer perder ninguém, ele não desiste de ninguém, porém, a maldade do ser humano, por Deus sempre estar ali batendo na tecla, querendo resgatar esse ser humano, ele acaba pagando um preço. Então, para finalizar aqui a minha participação, deu para os irmãos entender aqui um pouquinho sobre essa zolatria. Eles já estavam se espelhando em outras nações. E eles, enquanto Ezequiel está dentro do cativo, dentro do exílio, e nós vimos aqui, né, que ele está junto com os anciões, que é o último ponto aqui, da terceira repartição. Então, ele recebe essa visão, Ezequiel, enquanto tu estás assentado, vem aqui que eu vou te mostrar. Olha o que está acontecendo aqui no meu templo. Há o templo todo pintado de bezerros, serpentes, deuses do politeísmo, deuses egípcios, deuses de outras nações. O templo todo pintado. A abominação. É igual na nossa época. Hoje, existem coisas por aí que nos assustam. Né? Coisas que pessoas que se dizem de Deus, que fazem coisas que nos assustam. Abominação. E isso já acontecia naquela época. E a idolatria foi tão grande no reinado do norte, que o reinado do norte, Israel, sumiu do mapa, desapareceu. Talvez, houve mais ou menos, eu anotei aqui pela manhã, cerca de 19 reis, e reis perversos. Vocês lembram o que aconteceu com Acabe? Acabe casou com uma mulher perversa, uma mulher idólatra, que ela adorava dois deuses. Ela adorava Baal e ela adorava a Osíris, né? Ela adorava Baal, Astarote, né? Não, era 400 profetas de Baal e 400 de Asherá, Astarote é a mesma. Não, moço. Ou está Asherote e fala no microfone. No caso, a Baal, né, o deus da chuva, representava o macho, e a terra, que era Asherá, né, ela era a fêmea, né? Então, tem a Asherá, que ela é a mesma, a Ísis, né, eu acho que é Ísis, Asherá, e Astarote, que é a mesma. A Asherá, Astarote e Ísis é a mesma. Só que é só diferentes épocas ou povos, né? Para um povo, por exemplo, vai ter a Diana, né? Só que ela é a mesma Astarote, a deusa do amor, deusa da fertilidade, né? Representa a terra, que é fertilizado pela chuva, que é o Baal, que é o macho, né? Então aí, só que o Baal também, ele vai ter... Pronto, encontrei aqui, muito bem. Azera, né? E Baal. Baal tinha 450 profetas de Baal e 400 de Azera. E aí entra, né, que Azera era a fêmea e Baal era o macho. Dois demônios. Dois capeta, né? Tudo demônio. E quem não se lembra de Baal, de Acabe, né? Acabe e Jezabel. Você vê que, irmão, foi uma perseguição extrema em cima dos profetas. Uma perseguição forte em cima da nação. O mordomo lá pegou 50 profetas, colocou numa cova, escondeu 50 e alimentava os 100 profetas com pão. Né? E alimentava com pão. E Elias desejou a morte, tamanha perseguição em cima dele, por intermédio de Jezabel. Isso aqui é só um exemplo dos muitos reis, 19 reis, que estavam
nos termos do norte, e aí Deus varreu Israel, o reino do norte. Já o reinado do sul, quer dizer, Judá, que os profetas falavam, né, que eles iam sofrer determinada consequência, só que o mesmo Deus usava Jeremias: eis que eu sou Deus que quero vos dar paz e não mal, o bem que vocês desejam. Vocês devem se render na mão dos caldeus, nas mãos dos babilônicos, e lá eu vos prosperarei. E foi justamente nessa época que se criou as sinagogas. O que era a sinagoga? A sinagoga era um ambiente onde eles cresciam como nação, um ambiente onde eles estudavam a palavra de Deus, e terceiro e último era um ambiente onde eles mantinham ali aliança com Jeová, né? Quer dizer, mantendo essa aliança, porque depois eles entenderam o que era a vontade do Senhor. Até muitos falsos profetas, vamos estudar na lição sobre os falsos profetas, dizia: não, nós vamos vencer. Até chegaram a bater em Jeremias, prenderam Jeremias, né? Porque o profeta ele acaba sofrendo certas consequências, né? É isso aí. Então, no caso, o objetivo central, né? Deus abençoe. Só um minutinho, presidente Enoque. A pastora Marta, né, lá do estado do Amazonas, nossa amiga, juntamente com seu esposo, meu amigo particular, pastor Miqueias. Eles estão ali, só desligar, só segurar, só mandar uma luzinha aqui. Eles estão ali no estado do Amazonas, na cidade de Mandacapuru. Ele estava até esses dias aqui em Brasília, né? O Miqueias Júnior se tornou um grande atleta, né, pastora? Um grande atleta de ponta aí do Brasil, está correndo o Brasil inteiro. Correndo, né, ganhando muitos prêmios. E as nossas orações é que Deus continue abençoando o Miqueias Júnior. Deus abençoe o pastor Miqueias, Deus abençoe a pastora Marta, nos recebeu ali. Brevemente a gente volta aí no estado do Amazonas. Eita, glória, para comer aquele tambaqui. Jesus é bom, aleluia. Deus abençoe a Ivonete Gomes, missionária, serva do Senhor. Coloca um alôzinho aqui, irmãos. Pai do Senhor, se você quiser falar de onde você é, para a gente poder interagir, mandar um alô. Já estamos aqui finalizando, e daqui a pouco teremos a nossa escola bíblica dominical. Nosso grande amigo Edinaldo, que ainda está junto conosco, pastora Liliane está junto conosco. Você que não fez comentário, mas está junto conosco, Deus lhe abençoe, lhe proteja, a mão de Deus esteja sobre a sua vida. É isso aí. Então, concluindo, finalizando, né? O objetivo da lição era, primeiro, né, a lição anterior, capítulo 2, mostrar que Deus, né, o fim vem, né, a punição. Ok. Tá ótimo. Beleza, pastor. Então, assim, era Deus mostrar que ele puniria, né, em um certo momento, que o fim viria. Na lição 2, já é uma certa profundidade, né, acerca do que é essa idolatria, o porquê que Deus estava punindo, né, qual que era a idolatria, porque a conclusão vai dizer que fala que Deus Santo não tolera o pecado e que ele exige fidelidade do seu povo. Ou seja, aquilo que é de Deus, né? E aquilo que é de Deus, ele não dá para ninguém, não pode ser de ninguém, é dele, né? E aí, quer dizer, por isso que Deus pune, né? E aí, então, aí ele vai colocar aqui algumas associações, né? Porque aí a gente vai ter, por exemplo, ele fala aqui que Tammuz é adoração ao sol. Na Babilônia, Marduk, deus principal dos caldeus. Quer dizer, esse deus aqui que ele é tido como Tammuz, né, a Asherá, que a gente tem como Asherá, a Asherá é fertilidade, né, representa a terra, representa a fertilidade. Então aí, por exemplo, o Tammuz, ele ficava morto 6 meses, né, e depois ele ressuscitava para trazer a chuva.
né? Então, o Baal, né, ele ressuscitava para trazer a chuva. Então, quer dizer, essa associação dos nomes aqui dos deuses, né? Por exemplo, se a gente for ver em todas as épocas, a gente tem alguém que representa a Asherá, que é a idolatria, né? E, por exemplo, o que é representado hoje na fertilidade, que representa a Diana, né? Templo de Diana, que no caso é a mesma Asherá, né? Ou Astarote, né? Ou Ísis. Então aí no caso essa Ísis ela vira no caso a Ísis ela vai virar a Diana, né? E atualmente a gente vai conhecer aí como Pombagira, né? Atualmente hoje a mesma Asherá vai ser Pombagira, que representa a fertilidade. Então, quer dizer, o nome, por exemplo, Anitta, né, que representa empoderamento feminino, né, a fertilidade, essas coisas, ela vai representar a Xerá, né? Então, por isso que a idolatria, quando a gente olhar, por exemplo, para cantores, né, que representam sexualidade ou homossexualismo, né, como o Pablo Vittar, né, vai representar alguma divindade, né, alguma divindade do satanismo. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado para não dividir a glória de Deus, né? O que é de Deus é exclusivo dele. Nós adoramos 100% a Deus, nós não dividimos a glória de Deus, né, com ninguém. A glória é só de Deus. E a gente vai ter no meio, como que fala, não só no meio gospel, né, que às vezes existe um certo tipo de idolatria por parte mais das pessoas do que dos próprios cantores. Mas a gente vai ver no meio secular pessoas que representam as divindades do paganismo, né? Então aí tem que tomar cuidado com isso, né? Não podemos levar para a nossa casa aquilo que desagrada a Deus, né? Então, é isso que a lição fala da exclusividade do servo de Deus, né? Você é exclusivo de Deus, né? Se você é exclusivo de Deus, então ele não divide a glória com ninguém, né? Se você é o templo de Deus, então você é exclusivo de Deus, né? E aí aqui mostra para nós que se a nossa fé ela for dividida, né, se a gente dividir a glória de Deus, então a gente está em cima do muro, a gente não sabe de verdade aquilo que a gente quer, ou a gente não sabe o que a palavra de Deus fala, né? O que Deus quer? Deus quer que nós sejamos exclusivos dele, né? E aí, finalizando, é isso aí, né? Agradeço a participação de todos aí. Todos que aqui, a pastora Mona Lisa aqui, né? Um alô para a pastora Mona Lisa, para a pastora Liliane, Edinaldo, Marta Batista, Ivonete. Mando um alô para todos vocês, um abraço, né? Já finalizando aqui e agradecendo, né? Que foi a live aqui, né? Com o pastor aqui, o Alexandro, um grande homem de Deus, né? E agradeço a presença de cada um aí, um abraço a todos. E a gente finaliza agora, então, a nossa live aqui. Que Deus abençoe.